Olá pessoal, nesta aula nós vamos ver o programa do Git, né? Então vai ter algumas aulas que a gente vai aprender a trabalhar com o Git, né? Então primeiro aí dando uma introdução, né? O que é o Git? Então o Git ele é um programa de versionamento dos arquivos, né? Ele é responsável de manter um histórico das alterações dos arquivos, tá? Vamos ver uma situação aqui assim, ó. Por exemplo, imagina que você montou uma planilha de estoque, de controle de estoque, tá? Uma planilha eletrônica. E aí, quando você montou essa planilha aqui assim, você preparou uma primeira versão, ou seja, né, você montou a planilha, né, com os dados de produto, de item, de controle de entrada e saída de produtos no estoque, tá? E aí você apresentou lá para o seu chefe, ou lá para o seu líder. E aí ele falou assim, não, falta mais alguma coisa aqui, tem que colocar uma data de entrada, uma data de saída, né? E aí você pega, altera a planilha, né? Mas aí para você não perder as informações anteriores, né? O que você fez anteriormente, você cria um outro arquivo com o nome, por exemplo, de estoque 1, tá? E aí você aqui, ó, já tem uma segunda versão, né? Você criou aqui um outro arquivo. E aí você apresenta novamente, dá uma analisada e tal, né? E aí vocês verificaram que falta mais algumas informações, mais algumas colunas lá. Beleza? E aí você cria aqui um outro arquivo, né? Um arquivo estoque 2, tá? E aí você já está na terceira versão do arquivo aqui assim. Beleza? Você verifica a planilha e tal, aí você verifica que falta mais alterações, de repente alguém chega e diz assim, né, a pessoa que vai controlar o estoque, não, aqui assim, ó, falta mais algumas informações para controlar o estoque, tem que colocar entrada de produtos do fornecedor, os valores do produto do fornecedor, tem que gerar aqui um produto de final de venda, alguma coisa desse tipo, né, e aí você altera a versão do arquivo, né, e aí você cria aqui um arquivo com estoque 3, né? E aqui você já está na versão 4 aqui assim, tá? E você dá mais uma analisada e alguém chega e diz assim, ah, mas é interessante também que nessa planilha aqui tem um gráfico para a gente ver a quantidade que entrou do estoque, a quantidade que saiu do estoque, legal. E aí você pega e cria uma outra versão aqui assim, ó, tá? Um arquivo estoque 4. Tá? E aí você já está aqui na quinta versão, né? Porque cada arquivo que você altera aqui assim, você já vai criando uma versão, sem perder as versões anteriores. Beleza, você fez isso aqui, né? E aí até que chegou numa conclusão, tá ok, então essa planilha de controle de estoque está perfeito. Mas o que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, vai gerar aqui uma bagunça, porque você vai estar criando várias versões de arquivos, né? Aqui eu estou dando um exemplo de planilha de controle de estoque, podia ser um arquivo documento, onde você vai gerar várias versões, né? De repente já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo também, de quando está começando a mexer com o editor texto, você criar várias versões de arquivos, né? Mas o que acontece é o seguinte, vamos pensar que quando você desenvolve código da programação, você precisa gerenciar melhor os arquivos, né? Você está criando lá uma classe em Java, aí você faz alterações, né? Então você precisa de uma ferramenta, de um software para gerenciar mais isso aí, tá? E aí estamos falando o quê? Eu estou falando aqui do Git, né? Então olha só, o Git ele permite manter o histórico, né, o histórico do que você mexeu no arquivo, ele permite voltar à versão do código, ou seja, voltar à versão do código anterior, né, o anterior que tinha, ele permite ver a diferença entre uma versão e outra, então fazer uma comparação dos arquivos que tem, né, e também permite trabalho em equipes. Tá? Então, por exemplo, existe lá uma equipe de programadores, um está trabalhando uma versão, outro está trabalhando uma versão, e aí você pode comparar versões de uma, versões de outra, né? E é para isso que o Git serve. Tá? E aí tem o Git, na verdade, o que ele é? É um programa de versionamento de código, tá, pessoal? E aí você consegue gerenciar melhor isso aí, tá ok? Bom, e aí tem o seguinte, né? E aqui eu estou falando do Git, o que a gente vai ver na próxima aula, nas aulas práticas, né, vamos ver comandos sobre o Git também, e aí você vai
ver como criar, você trabalhou num código e aí você vai gerar uma versão do código e aí como é que você vai gerar essa versão, né? Então você está trabalhando no computador, tá? E montou uma classe, montou várias rotinas e métodos lá, né? E tá. E aí o que você tem que fazer? Você vai deixar guardado no computador? Não, tudo bem, pode deixar guardado, mas aí você vai manter uma versão e vai jogar lá numa hospedagem, tá? E aí o que eu estou falando disso aqui? Eu estou falando do GitHub, tá? Então o GitHub, ele é uma página de hospedagem, né? No GitHub você pode fazer o seguinte: outros usuários podem seguir você, como você pode seguir outros usuários. Então a partir do momento que você tem o GitHub, né, o GitHub, ele é uma página de hospedagem que aí você pega e hospeda o código. Então a partir do momento que você criar versões pelo Git, o Git é um programa de versão, ele automaticamente joga lá no GitHub, tá? E aí do GitHub depois você pode pegar e baixar isso aí. Então podemos dizer que o GitHub, ele é uma página de hospedagem, ou seria tipo uma rede social de programadores, tá? E o GitHub você consegue também deixar o código, digamos assim, que outros visualizem os seus códigos, né? Você pode visualizar o código de outros também. Então a partir do momento que você tem o GitHub, você tem lá o endereço do GitHub e você pode publicar esses códigos aí, né? E para que serve isso aí? Tá? Então isso aí vai ser, por exemplo, um portfólio. Você monta um projeto, você monta um software, você hospeda lá os códigos que você tem, as outras pessoas podem ver seu código, né? Principalmente quando você está procurando uma oportunidade de emprego e digamos assim, a pessoa que vai contratar, né, o empregador, ele quer saber qual é o tipo de profissão que vai contratar, tá? Então isso aqui faz parte do currículo, né? Então você está procurando uma oportunidade para trabalhar com desenvolvimento de software, tá? Uma das coisas que os recrutadores querem ver como é que é a tua parte técnica de desenvolvimento, né? Então se você hospedar teus códigos lá no GitHub, o pessoal pode ver o código seu, né? Outros programadores também podem contribuir com o seu código, com as suas versões. Você pode visitar a página de outros programadores ou estudantes de programação e também contribuir com o código. De repente tem lá um método que faz determinada rotina, determinado processo, você pode pegar aquele código daquela pessoa também, né? Normalmente as pessoas que publicam no GitHub e deixam, digamos assim, ao público aberto é porque estão compartilhando informações, e você também pode compartilhar essas informações aí, ok? Aqui tem o endereço do GitHub, então você pode estar olhando aqui, né? Mas nas próximas aulas a gente vai estar vendo o Git, como usar o Git e também como usar o GitHub, né? Então o GitHub, você cria uma conta no GitHub e aí você consegue hospedar todo o teu código que você desenvolve, você consegue colocar no GitHub por meio do Git, que é o programa de versionamento de código, ok? Então até a próxima aula.